Queridos, como fazemos todo o terceiro domingo do mês, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, nós faremos a leitura e meditação hoje no capítulo de número 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7, são 27 versículos. Mas ninguém tem compromisso daqui a pouco, então... Capítulo 7 do profeta Ezequiel. Assim nos diz a palavra do Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Israel. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os meus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou, que eu, o Senhor, é que te firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquele que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com sua própria iniquidade. Tocaram trombetas e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, o que está na cidade, fome e a peste o consomem. Se algum deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não se saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba, e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhe fosse por sujeira, e os entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão o seu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia,
porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir sobre os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. No dia 1º de julho de 1940, nos Estados Unidos, inaugurou uma obra audaciosa, que ficou conhecida no mundo inteiro, uma ponte chamada Ponte Tacoma Narrows, sobre o desfiladeiro do Tacoma, ali em Washington. 1.800 metros de extensão, toda sustentada por cabos, o terceiro maior vão suspenso do mundo naquela época. Foi projetada por um engenheiro famoso, foi considerada como uma obra-prima da leveza, elegância arquitetônica. Os jornais, meus irmãos, por tudo quanto era canto, anunciavam a inauguração da grande obra, símbolo da modernidade, eficiência e genialidade dos homens. Os primeiros dias, meus irmãos, depois da obra ser inaugurada, o pessoal achou um negócio estranho ali que estava acontecendo. Basicamente, a ponta balançava, e balançava bastante. As pessoas começaram a ver isso, e a sensação que as pessoas tinham era até de enjoo quando passava de carro, parecia que o carro estava passando no mar, de tanto que a ponte balançava. Eles brincavam tanto com isso, da ponte balançar, que botaram até o nome de Guete Galopante na ponte. Mas tudo bem, vibrações, os engenheiros vieram, olharam, está tudo bem, está tudo certo, mas o tempo inteiro eram vibrações, ondulações, torções, e foi sendo ignorados os avisos, e eles foram deixando para lá, porque a ponte era segura. No dia 7 de novembro de 1940, só 4 meses depois de inaugurada, deu uma ventania um pouco mais forte, 60 a 70 km por hora de vento, e debaixo de câmeras que estavam filmando o tempo inteiro, a ponte balançou mais do que qualquer outro dia, e naquele dia a ponte caiu. No YouTube você encontra o vídeo dela caindo. Foram meses de alerta, meses de sinais, meses apontando que ia cair, mas a soberba dos homens achou que a ponte não caía. Foi a maior vergonha da engenharia americana até hoje, uma ponte que se gastou milhões, e veio ao chão em apenas 4 meses, por causa da arrogância de não ouvir avisos. É a arrogância e não ouvir avisos que nós mais vemos no livro de Ezequiel, em especial aqui no capítulo 7. Deus avisa, mas, meus irmãos, o capítulo 7 é o dia final. Capítulo 7, meus irmãos, é o dia que não tem mais aviso. Por isso que você vai ver o tempo inteiro uma expressão que aparece, por exemplo, no versículo número 2, haverá fim, vem, versículo 3, vem o fim. E ele fica repetindo isso o tempo inteiro. Se você for olhar no versículo 6, haverá fim, o fim vem. O capítulo 7 é para dizer que acabou a segunda chance. De forma que agora ele está apresentando, meus irmãos, o resultado de fazer ouvir dos surdos para tantos avisos que Deus estava dando. O profeta Ezequiel, meus irmãos, assim como Jeremias e João Batista, era descendente de sacerdotes. Ele iria servir ao Senhor dentro do templo do Senhor. Mas no ano em que ele estava para completar 30 anos, que era quando ele iria servir, o povo foi levado para o cativeiro, na época de Joaquim. E ele não pôde assumir o sacerdócio. E Deus deu a ele, meus irmãos, um novo ministério, o ministério da profecia. Ao mesmo tempo que Jeremias clamava em meio ao povo, já por anos em Jerusalém, avisando da destruição, ninguém quis ouvir. Eles continuavam de coração duro, por isso Deus levanta mais 2 profetas, Ezequiel e Daniel. O que tudo indica, eles até se conheceram ainda lá em Jerusalém. Daniel vai profetizar dentro do palácio, mostrando o juízo de Deus, mas também o arrependimento do povo e a restauração final. Ezequiel vai ser colocado pelo Senhor no meio do povo, no meio dos escravos. Ele é colocado lá, meus irmãos, porque por alguma maneira os crentes naquela época eram extremamente otimistas.
estavam todos desmantelados, mas eles achavam que estava muito bem, que o serviço ao Senhor estava ótimo. E eles pensavam, dizendo assim, nunca que Deus vai deixar que uma nação inimiga destrua o templo. Nunca, como é que Deus vai fazer uma loucura dessa? Deus não pode, Deus nunca vai deixar o templo cair. Além disso, ok, a gente está sendo levado para o cativeiro agora, mas rapidinho vai voltar. E levantavam-se vários profetas dizendo, rápido vai voltar. Tão rápido quanto a gente saiu, tão rápido o Senhor vai trazer a gente de volta. Tentaram fazer alianças com o Egito caiu primeiro que eles. Mas eles continuavam insistindo de que tudo ia ser muito rápido. Jeremias precisou escrever uma carta para eles dizendo, fiquem aí, não pensem em voltar. No mínimo 70 anos. Mais tarde o próprio Daniel vai dizer, eu fiz as contas e realmente tem que ser 70 anos aqui. Eles deveriam ficar 70 anos, mas eles não achavam isso. O Senhor manda então Ezequiel para o meio do povo para dizer, não tenham esperança falsa, vocês não vão voltar. Eles simplesmente estavam cegos para as circunstâncias em que eles viviam. E por conta disso, meus irmãos, eles não queriam ouvir os profetas. E pela insistência deles em não ouvir os avisos que Deus estava dando, Deus vinha avisando desde a época de Isaías, passou o período todinho de Jeremias, e eles não continuavam ouvindo, o Senhor disse, então tá bom, então vai ser só encenação. E os primeiros capítulos de Ezequiel foram encenações. Deus disse, não abra nem a boca. E ele ia fazendo algumas encenações, e por meio dessas encenações, o povo ia vendo o perigo que eles estavam correndo. Mas desde o capítulo anterior, Deus resolveu que Ezequiel deveria abrir a boca e pregar. Talvez melhor fosse ter ficado quietinho e calado, porque os sermões de Ezequiel são extremamente duros. E se o sermão do capítulo 6 foi duro, esse capítulo 7, meus irmãos, é a gota d'água. É Deus dizendo que agora não há mais um anúncio de uma coisa que há por vir. Não é mais um anúncio do juízo que virá. É Deus simplesmente dizendo no capítulo 7 que não tem mais tempo de consertar. Já parou para pensar nisso? É Deus simplesmente dizendo, acabou a paciência, não tem mais jeito, agora chegou a hora de nós resolvermos isso de uma vez por todas. Uma nação, meus irmãos, que era abençoada por Deus, que tinha, meus irmãos, somente uma terra para si, somente o dever de adorar o Senhor e cumprir as suas leis. Mas resolveram se tornar idólatras, desobedecer ao Senhor. Por várias vezes o Senhor ficou livrando-os dos inimigos, e eles se confiaram nisso, porque Deus sempre livrava, e eles voltavam para a idolatria, mas Deus livrava de novo. Deus se levanta aqui para dizer, não, eu não vou livrar mais. E o motivo é simples, eles precisam ser levados para o cativeiro, porque eles precisam saber quem é o Deus com que eles estão lidando. Olha o final do versículo 4, sabereis que eu sou o Senhor. Olha o final do versículo 9, sabereis que eu, o Senhor, é que vos firo. Olha o final do versículo 27, e saberão que eu sou o Senhor. Eles precisavam entender que a paciência de Deus é longa, mas que a paciência de Deus tem limites. De forma que agora Deus vai dizer, não tem mais chance, chegou o fim. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, quando Deus declara o fim. O texto nos mostra, meus irmãos, dois movimentos divinos claros e inescapáveis aqui com relação a esse fim. O primeiro movimento está aí dos versículos de 1 a 13. O fim chega para despertar um povo adormecido. Vai haver um refrão aqui, 6 vezes a expressão o fim vem aparece. Para nos lembrar, meus irmãos, que o povo estava anestesiado. E Deus já tinha avisado um monte de vezes, mas Deus continua dizendo aqui, o fim chegou, porque parece que eles nem se tocaram disso. É impressionante ver, meus irmãos, de como as coisas estão acontecendo e eles não notam o que está acontecendo. Por isso mesmo o Senhor fica o tempo inteiro agora falando de que eles precisam se preparar para algo que será inevitável, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor começa chamando o Filho do Homem para ouvir, e o anúncio do Senhor, meus irmãos, é duro porque ele anuncia para a própria terra. Veja versículo número 2. O Senhor Deus diz acerca da terra de Israel. É a terra que será agora, meus irmãos, punida por causa do povo que habita nela. Deus tinha dado essa terra para que essa terra fosse o lugar que mana leite e mel, mas esse povo aqui, meus irmãos, não deu ouvidos ao Senhor, e por isso, meus irmãos, a palavra que mais se destaca aqui é chegou. Chegou o fim. Chegou a hora, haverá fim, não tem mais retorno, não tem mais saída, Deus vai punir de forma
definitiva. O texto não está falando sobre uma previsão, o texto não está falando sobre algo que vai acontecer, o texto é uma sentença declarada e executada no ato. O que nós temos no capítulo 7, meus irmãos, é Deus dizendo: vocês agora vão saber com que Deus vocês se meteram. Vocês agora vão conhecer a face de Deus que vocês não tinham notado até agora. Porque vocês nunca me viram irados como vocês vão me ver agora. É por isso que ele diz que a força com a qual ele ia agir era completamente nova, era completamente diferente. O que vai acontecer, meus irmãos, a partir do versículo número 3, é que o Senhor diz que vai julgar. Olha os verbos: enviarei sobre ti minha ira, julgarei segundo os teus caminhos, farei cair sobre vocês a abominação. Ele não está dizendo: não é por minha culpa que vocês vão passar por isso. Nota, ele está dizendo: eu vou só dar o que vocês estão pedindo. Vocês estão vivendo assim, então conforme o caminho de vocês, eu vou entregar a vocês. Mas é triste, meus irmãos, quando no versículo 4, ele simplesmente mostra o rosto irado dele, quando ele diz: os meus olhos não te pouparão. Ao final de cada culto, o sacerdote erguia suas mãos e dizia: sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz, que o Senhor mantenha os olhos sobre você. E ele diz agora: os meus olhos não vão poupar você. Olha que dureza: não terei piedade, eu não vou ter misericórdia. Que coisa terrível, meus irmãos, é ouvir do próprio Deus dizendo: não tem mais segunda chance, eu não vou dar mais a você uma segunda chance, simplesmente não existe mais pena de ninguém, não tem misericórdia, não terei piedade de ninguém, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Ele vai dizer agora que o mal que está para vir sobre eles, meus irmãos, é um mal único, um mal singular. Veja versículo 5. Diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. A ideia de mal após mal, meus irmãos, é a ideia de que virá um mal em consequência um do outro, e que vai ser como que uma enxurrada de maldades, de coisas ruins, e que no final das contas é um mal sem precedentes. Ele está dizendo para o povo que o Senhor vai avançar sobre eles de uma maneira que ele nunca fez antes, porque nunca ele tinha dito para o povo que iria agir sem piedade. Pela primeira vez ele disse que iria agir sem piedade, por isso que ele fica repetindo. Olha o versículo 6, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. O que ele vai colocar agora, meus irmãos, que há uma sentença sobre eles, e que eles deveriam entender que o que tem no futuro deles seria a pior coisa de se esperar. Note que ele faz questão de frisar no versículo 7, não tem mais alegria. O tempo de alegria, de felicidade, de diversão passou. O que vai acontecer a partir de agora é uma sentença aplicada sobre vocês, versículo 7. E no versículo 8, meus irmãos, ele vai completar isso com um monte de verbos novamente. Em breve, derramarei o meu furor, cumprirei a minha ira, julgar-te-ei e porei sobre ti as tuas abominações. 4 verbos de ação direta de Deus para dizer: eu vou destruir vocês. Como, meus irmãos, suportar uma coisa como essa? Mas o povo não está prestando atenção. O Senhor insistentemente fica dizendo: vocês estão errados, vocês não estão fazendo o que presta. Mas é impressionante. Preste atenção, versículo 4. No versículo 4 ele disse: os meus olhos não te pouparão, eu não terei piedade. Está vendo ele dizendo isso? Agora veja o versículo 9. Compara aí o versículo 9. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, as tuas abominações estarão no meio de ti. O Senhor repete a mesma coisa. Notou que eles não estão prestando atenção? Deus está dizendo: eu vou destruir vocês. E eles, lá. Eles não estão nem aí. Deus está dizendo: acabou o tempo, a partir de agora é só tristeza. Não tem esse negócio só vitória, agora é só tristeza. E até ficou nervoso ali atrás o negócio. Abalou o coração. Mas olha, meus irmãos, ele está repetindo. Ele está dizendo tudo de novo, para que vocês saibam que eu, o Senhor, os firo. O Senhor iria usar, meus irmãos, a Babilônia como sua arma. E talvez eles pensassem: a ruindade da Babilônia. É o povo que é ruim que está fazendo isso. E o Senhor disse: não pense que é a Babilônia não. A Babilônia é só um instrumento. Quem está ferindo sou eu. Olha que terrível.
Há um tempo atrás eles diziam: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Há um tempo atrás ele dizia: Jeová Rafá, o Senhor é quem nos cura. Deus diz agora: eu sou o Jeová, o que fere. Eu sou aquele que machuca, aquele que corta. Eu sou aquele que destrói entre vocês. Que rosto invertido é esse que eles não conheciam, mas que porque ignoraram os avisos do Senhor, agora estavam sendo levados a ter que enxergar um rosto de um Deus completamente irado, sem misericórdia. Eles precisavam ver isso, porque eles não tinham levado Deus a sério. E por não levarem Deus a sério, meus irmãos, o Senhor resolveu tirar todo o alto engano deles. E agora, meus irmãos, a partir do versículo número 10, o Senhor vai mostrar que Ele vai destruir tudo que existe ao redor. A imagem agora, meus irmãos, vai ser uma série de figuras que o profeta vai usar. E em cada uma delas ele vai expressar como o Senhor irá trazer destruição. E a primeira figura, logo de cara, são as figuras da natureza, que estão aí a partir do versículo número 10. Ele vai usar a imagem de uma vara, está vendo aí? Brotou a sentença e a vara já floresceu e verdeceu a soberba. A gente fica pensando na vara de Arão, que também floresceu, talvez pudesse ser uma referência, mas não é. Nota que ele está dizendo que o florescer chegou o tempo final, chegou a hora final, chegou o resultado. É tanto que ele termina dizendo assim: reverdeceu a soberba. Ou seja, vocês estão cada vez mais pior. A cada dia que passa, vocês estão achando que as coisas estão boas. Por isso que, meus irmãos, a partir do versículo número 11, ele vai mostrar onde eles estavam errando. Ele vai dizer: eu vou destruir toda a economia de vocês, eu vou destruir toda a estrutura financeira de vocês, eu vou destruir toda a agricultura de vocês, e não vai sobrar nada para vocês terem alguma perspectiva de futuro. Por que isso? Porque a ideia, meus irmãos, era de lucrar, e eles estavam fazendo bem. Se tem uma coisa que acontecia muito em Israel nessa época, meus irmãos, era a exploração dos mais pobres. E, meu querido, você acha que tempos ruins é ruim para todo mundo, mas para rico nunca é tempo ruim. Para quem tem muito dinheiro, meus irmãos, quanto pior, melhor. Porque se você tem uma crise no mercado e eles têm dinheiro, eles compram tudo por pichincha. É simples assim. Se existe uma crise no mercado financeiro, as coisas ficam mais baratas para eles. Então eles conseguem comprar porque está todo mundo quebrado no final. Era isso que eles estavam esperando. Eles estavam dizendo: olha só que oportunidade. Estamos no meio de uma guerra, é uma oportunidade de a gente comprar. Mas o Senhor, meus irmãos, a partir do versículo 11, vai dizer: não façam esse tipo de conta. Ele diz assim: levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos rumores, nem da sua glória. Deus diz: eu vou destruir a economia como um todo, não vai sobrar absolutamente nada. E não fiquem fazendo contas para comprar coisa. Versículo número 12. Ele diz assim: vem o tempo e é chegado o dia, e o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça. Na verdade, meus irmãos, aqui a imagem é do ano do jubileu. O Senhor diz que a cada 7 anos eles deveriam não trabalhar para que a terra descansasse. Nunca Israel fez isso. Mas a cada 50 anos, meus irmãos, as dívidas se acabavam. Então, a cada 50 anos, seu nome saía do Serasa. Se você tinha vendido uma casa, a casa era devolvida para você. Se você tinha vendido a fazenda era devolvida para a sua família. As suas dívidas eram todas perdoadas. No final das contas, se você estava endividado e tinha se tornado um escravo, você era libertado e voltava livre para casa. O Senhor está dizendo: vocês não fizeram nunca essas contas, porque vocês teriam sempre ganhar dinheiro, e agora vocês estão achando que vão aproveitar esse caos para comprar. Deixa eu dizer uma coisa: não fique feliz porque você comprou alguma coisa barata. Mas por que não? Todo mundo fica feliz por uma pichincha, né? Pode ser um negócio barato, você comprou barato pela metade do preço, Black Friday. Novembro, deu certinho, né? Eu comprei na Black Friday. E ele diz: não fique feliz porque você comprou. Ao mesmo tempo ele diz: e você que vendeu, não fique triste também não, que você não perdeu nada. Porque como não perdeu? Ele diz: porque a ira ardente está sobre a multidão. O Senhor diz: os negócios que vocês estão fazendo não faz a menor diferença agora, porque simplesmente chegou o fim. Acabou as oportunidades, não tem mais o que fazer. Olha aí, versículo número 13. Por que quem tem compra não pode se alegrar? Ele diz: porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, por mais que viva. Não vai mais ter, nesses próximos anos, o ano do jubileu. Olha que coisa.
A pessoa vendeu para pegar um dinheirinho, porque sabia que no ano do jubileu recebia de volta. Ele diz: no jubileu vocês vão estar no exílio, vocês vão ser escravos, ninguém recebe de volta. Ah, você comprou, está feliz. Ele: você comprou, mas não vai receber. Porque daqui adiante você comprar um terreno, se vai haver uma invasão e vai perder-se tudo. Diz: não fiquem felizes, nem fiquem tristes, porque não vale a pena. Ele está dizendo: a economia toda vai chegar a um colapso. Colapso justamente, meus irmãos, porque o povo não ouviu a profecia do Senhor. E ele diz: e essa profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém, e veja a lição, ninguém fortalece a sua vida com sua própria iniquidade. Ninguém melhora de vida vivendo uma vida de pecado. O Senhor, meus irmãos, traz uma série de alertas aqui mostrando de que Ele deu sinais para o povo se arrepender. Mas por mais que Ele fale, no dia que Ele está castigando, o povo está feito uns bobões olhando para o tempo, cada um vivendo a sua vida e tentando se ajeitar. O Senhor dá sinais de que está castigando, o Senhor dá sinais que está levantando a mão, o Senhor dá sinais, mas e eu com isso? O Senhor vai destruir lá, aqui não, eu vou viver minha vida. Eles estavam simplesmente ignorando que o Senhor estava conclamando eles ao arrependimento, eles não estavam nem ligando. Às vezes o Senhor faz isso com a gente, meus irmãos. Às vezes o Senhor nos dá umas apertadas de vez em quando, fecha uma porta, às vezes é uma doença que aparece do nada e a gente pega de surpresa, às vezes é uma crise familiar, que no meio de um jantar explode, e por algum motivo, sabe-se lá, começa a brigar e dá uma confusão terrível. Às vezes, meu irmão, você sai tão feliz de casa, do nada bate o carro. Acontece essas coisas, e a gente fica pensando: Deus, o que o Senhor está querendo fazer? Mas em muitos aspectos, quando nós olhamos o nosso país, nós deveríamos estar antenados já. A ver, meus irmãos, a forma como o mundo se comporta e os sinais que o Senhor tem dado, nós temos visto que a cada dia que passa, o Senhor está manifestando mais próximo a sua ira. E o mais assustador aqui é quando ele diz, quando ele parar de dizer que vai vir e chegar o dia final da sua ira. Queridos, quando ele está anunciando a destruição de Jerusalém, quando ele está dizendo que Jerusalém vai cair, é praticamente o fim do mundo. Ele está dizendo que tudo vai ruir, que tudo vai acabar. E é impressionante que lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus faz a mesma conexão. Jesus conecta a queda de Jerusalém com o último dia. E é como se Jerusalém ser destruída era, na verdade, o juízo final. E ele junta as duas coisas para nos lembrar que Deus deu avisos a Israel, eles não ouviram, Deus destruiu Jerusalém e o templo. Eles ficaram 70 anos no cativeiro para depois voltar. Eles continuaram não dando ouvido, mataram a Jesus Cristo por mão de iníquos, não ouvindo o Senhor, e o Senhor disse: vai cair Jerusalém. Jerusalém caiu no ano 70 e só se levantou novamente no século passado. Nota, ele está dizendo: vai acontecer alguma coisa grande, e de novo ele avisa que ele está para voltar. De novo ele avisa ao mundo, meus irmãos, de que ele há de retornar, e que nesse dia, da mesma forma aqui, não vai ter piedade. Deus vai castigar de forma plena, vai derramar os pecados sobre essas pessoas na medida com a qual eles pecaram. Ele está dizendo: vai chegar o fim está perto, o fim chegou a hora, e o povo simplesmente nem liga. Se isso fosse para ímpios, eu diria: é assim mesmo, eles são assim. Mas ele não está falando para ímpios, ele está falando para o povo de Deus. Ele está falando para Israel. E Israel está fazendo ouvidos surdos. Cantando, todo mundo feliz, nos estádios, indo para shows, fazendo grandes eventos, mega igrejas. Enquanto ele diz: o fim está próximo. Vocês deveriam ver as loucuras que vocês estão fazendo. Porque quando eu vier, não vai ter alegria para nada. O que foi que você conquistou na vida? Você não conquistou absolutamente nada. Não fique feliz pelo tanto de coisa que você juntou, por toda a prosperidade que você tentou encontrar nessas igrejas, coisa desse tipo. Não se alegre com nada, porque no dia que ele voltar na sua ira, não fará a menor diferença se você andou a vida inteira de Rolls Royce ou se você andou a vida inteira de busão. Faz a menor diferença no dia que ele voltar. Ele está dizendo: abra o olho, despertem. Jesus Cristo nos alertou sobre isso, meus irmãos. Desperta, ó tu que dormes. O Senhor nos alerta para abrirmos os olhos, porque vai chegar o dia em que a ira do Senhor se concretizará, que o nosso Jesus Cristo, meus irmãos, virá para julgar vivos e mortos. Ele há de executar a sua ira. Não faz sentido
ficar cochilando sem prestar atenção na vida. Não dá para viver a vida deixando ela te levar. Quando o Senhor fica o tempo todo alertando e dizendo, presta atenção. Como diz no interior, abra o olho, eu como a tua orelha. Quando o Senhor nos alerta, meus irmãos, não faz sentido o povo de Deus não despertar do sono. Mas é assustador, porque entre 10 virgens, 5 dormiram e não estavam preparadas para dormir. O Senhor nos convida a acordar, para que estejamos prontos. O apóstolo Paulo nos diz que nós não vivemos mais em trevas, é hora de nos despertarmos do sono. A igreja do Senhor tem que ficar alerta, porque o Senhor está prestes a julgar o mundo, e Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Queridos, quando Deus declara o fim, o primeiro movimento divino, claro e inescapável que Ele nos mostrou é que o fim chega para despertar um povo adormecido. Mas, em segundo lugar, o fim chega para desconstruir um povo enganado, versículo 14 em diante. A partir de agora, meus irmãos, Ele não está mais interessado somente em despertar o povo, porque o povo não continua no ouvido. Ele agora vai fazer uma acusação formal, então Ele vai expor quais são os pecados do povo. Porque talvez, ouvindo essa primeira parte, eu e você possamos dizer assim, graças a Deus que eu estou acordado. Talvez, ouvindo esse primeiro momento, você possa dizer, graças a Deus eu estou ouvindo os alertas dele. Então eu estou muito atento, pastor, fica tranquilo, está de boa. Talvez você possa estar pensando assim. Mas a partir do versículo 14, meus irmãos, ele vai expor e desnudar os pecados de Israel. E assustadoramente, meus irmãos, nós somos levados a uma sequência de imagens e de figuras para nos mostrar que em muitos aspectos nós estamos muito parecidos enquanto igreja evangélica brasileira, nos mesmos caminhos de Israel. Vejam comigo o versículo de número 14. Ele faz assim, tocaram a trombeta, prepararam tudo. Ele está dizendo de um Israel que se prepara, a figura de um atalaia. Na verdade, o próprio Ezequiel foi chamado como atalaia. O atalaia era aquele que avisa, que toca a trombeta, para avisar que tem um exército invadindo, e o exército da cidade se preparar para ressaçar. Essa é a ideia. Por isso que ele diz, ok, Deus está vindo, e está vindo a guerra contra nós, a Babilônia foi levantada, está vindo contra nós, ele diz, e vai se tocar a trombeta, e vai se anunciar o juízo. Meus irmãos, isso aqui é assustador, porque ao tocar a trombeta é o anúncio de uma guerra se aproximando, mas quando ele mostra isso como um anúncio do juízo final, no final das contas nós ouvimos novamente trombetas sendo anunciando uma batalha pela frente, e uma batalha que não vai poder ser vencida. Por quê? Porque ele diz, vai chegar a hora da peleja, mas olha o que aconteceu com os valentões da cidade. Não há quem vá à peleja. Cadê o povo bravo do lugar? Isso aqui, meus irmãos, a gente deveria pensar, porque ele diz, Israel sempre foi conhecido pela valentia. Eram homens valentes, homens corajosos, que enfrentavam grandes exércitos, ia lá e trocava tapa com todo mundo, não tinha esse negócio não. Mas ele diz, mas nesse momento, quando a trombeta é tocada, não existe soldado valente, porque a ira ardente do Senhor está sobre a multidão deles. Agindo Deus, quem impedirá? Eles não estão lutando contra a Babilônia, eles estão lutando contra o Senhor. E não é possível batalhar contra um Deus que guerreia como ninguém. Ninguém vai se levantar. É por isso que ele diz, eu vou fazer da destruição do jeito que eu prometi. O versículo de número 15, meus irmãos, nos lembra os capítulos anteriores. Ele diz, olha, se não lembra, lá de fora, espada. Dentro, peste e fome. Ele está nos lembrando qual era a maneira que ele ia matar o povo. E ele repete isso, porque o pessoal é surdo. No campo, morre a espada. Na cidade, de fome e de peste. Ele continua dizendo, ninguém consegue escapar da minha mão. O autor aos Hebreus nos lembra isso, meus irmãos, com muita clareza, quando diz que o nosso Deus é fogo devorador. Que nós não devemos brincar com ele. Que nós não devemos achar que ele é bobinho, que a gente pode manipulá-lo. Pelo contrário, ele diz, vocês vão ser destruídos. Mas para nossa alegria, tem um versículo 16, que abre, meus irmãos, até o 18, que nos abre uma brecha maravilhosa, porque diz assim, se alguns deles fugindo escaparem,
estarão pelos montes como pombas do vale, tudo espalhado, cada um num canto. Mas olha só como é que esse povo está, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. E olha, tem uma coisa diferente aqui. Eles têm um povo que vai escapar, mas eles vão escapar gemendo pelo quê? Pelos pecados deles. É impressionante, meus irmãos, porque essa mesma ideia aqui desses homens débeis, fracos, olha o versículo 17, as suas mãos se tornarão débeis. É um camarada que está com tanto medo, mas com tanto medo que as mãos afrouxam, já viu isso? As mãos afrouxam, ele não consegue pegar em nada, se tremendo. Mas não só isso, o texto diz que o joelho dele vira água. Como é que o joelho vira água? Há duas ideias. Primeiro, a ideia do joelho ficar mole e o camarada dar uma despencada, mas também é de passar água pelo joelho. Está dizendo, vocês vão fazer xixi nas calças, de tanto medo. Mas isso não é ruim para eles, porque eles vão se cingir de pano de saco. Está vendo? E o horror os cobrirá, em todo o rosto haverá vergonha calva sobre a sua cabeça. Eles vão ficar envergonhados, vão raspar a cabeça. Está vendo? E vão se humilhar na presença do Senhor. Acho bonito porque o capítulo 9 de Daniel faz isso. Capítulo 9 diz assim, quem pecou fomos nós todos, nossos reis, nossos príncipes, todo mundo pecou, por isso a gente só tem vergonha. Senhor, a gente nem pode cobrar nada do Senhor, porque não tem o que cobrar do Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor fez o que é certo, nós só fizemos besteira. A nós só cabe o corar de vergonha, ficar vermelho de vergonha. Esse povo, meus irmãos, que foge aqui, são os remanescentes do Senhor, porque não existe mais exército, não existe mais autoconfiança, está todo mundo arruinado, com medo, acabado. Isso nos mostra como aquele dia de juízo põe fim, meus irmãos, a toda a confiança enganosa que os homens possuem. Toda essa arrogância que os homens acham que podem ter, que são capazes de segurar. Se Deus vier, vou falar na cara dele. Vai. Ele diz, ninguém se sustenta no dia que Deus abre seu juízo. Todos caem falecidos na frente dele. Por isso que a partir do versículo número 19, meus irmãos, ele vai falar agora de que ele atacará a eles por causa da segurança que eles tinham em seus ídolos. Note que ele está dizendo, não se confie em seu dinheiro lá em cima. Ele já disse, não se confie no seu exército, porque não serve de absolutamente nada, eu vou matar todo mundo e vou fazer, nem fingir que o exército nem existe. Mas a partir do versículo de número 19, ele traz uma outra figura agora, com relação aos bens. E é interessante, meus irmãos, como ele relaciona aqui, a partir do versículo 19, duas coisas, idolatria com dinheiro, que é a mesma correlação que Jesus Cristo faz, que não dá para servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e agradar o outro, não dá para servir a Deus e as riquezas, mas as riquezas, meus irmãos, estavam atreladas, de mãos dadas com a idolatria. Veja, versículo 19, a tua prata lançarão pelas ruas, o teu ouro será como sujeira. Por que isso? Porque o que a gente mais quer? Real. Não é o que a gente mais quer? A gente quer um real no bolso. É isso que a gente quer um dinheirinho, né? Um negocinho, uma janjinha no bolso é bom. É esse nosso interesse. Só que de repente ele diz, sabe o que vai acontecer com toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, esse dinheiro que você guardou em casa, essas joias bonitas que você guardou, um monte de pedra preciosa, diamante, coisa do tipo, ouro que você tem estocado dentro de casa, você acha que é rico. Ele diz, mas nesse dia vai ficar jogado pela rua. O que é que precisa acontecer, meus irmãos, para que dinheiro fique jogado na rua desse jeito? Simples. O que adianta você ter dinheiro se não tem como comprar, não tem comida para comprar? O que você faria se você ganhasse $1 milhão e precisasse passar uma semana no meio do deserto, sem chegar perto de uma cidade, sem comprar nada? Você faria o que com esse dinheiro? Mais ou menos isso que ele está dizendo. No dia em que eu castigar vocês, meus queridos, você não entendeu, não tem comida para comprar. E o que você vai fazer com o dinheiro que você guardou? Ele diz, vai ser jogado na rua, porque o que é ouro quando você está com fome e não tem comida? Vai comer ouro? É isso que ele está dizendo. Note como nós confiamos, meus irmãos, em coisas ridículas. Porque no final das contas, um copo d'água é mais caro do que um carro do ano, porque com o carro do ano você simplesmente consegue ir para lá e para cá, mas sem água você morre dentro do carro do ano. Ele diz,
vai virar estrado do chão. E tem uma palavra que vai se repetir aqui. Note que ele vai repetindo. Porque ele faz assim, ó. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome. Você não come ouro nem prata, não vai encher o bucho. Vocês não vão encher o bucho de prata. Você não vai comer dinheiro, você não come dinheiro, porque tudo vocês vão cair. No final das contas, ele conecta isso com os ídolos, versículo 20. E tais preciosas joias fizeram seu objeto soberbo, ou seja, vocês confiaram nelas e acharam que sua riqueza ia te dar condições de encarar qualquer tipo de crise financeira que viesse pelo mundo. Pois deixa eu te dizer, isso se tornou a sua abominação quando vocês enfeitavam suas imagens de escultura com essas joias. Notou uma correlação? Ídolos e joias, coisas em que você colocava a sua confiança. Portanto, versículo 21, eu fiz com que isso fosse por sujeira. Ele já tinha usado essa expressão lá em cima. Vocês viram, versículo 19? Toda a prata e ouro será como sujeira. Isso aqui não é uma questão somente de ser coisa que se joga no chão. A palavra aqui literalmente é a imundície feminina. Ele diz, vocês vão olhar para o seu ouro, e vocês vão olhar para a sua prata, para toda a sua riqueza, e não só vão encontrar nisso algo inútil, porque não serve para nada, mas vocês vão sentir nojo disso, como quem olha para a sujeira de uma menstruação. Isso é isso que vocês vão fazer. Porque não serve para absolutamente nada, vocês vão sentir nojo. Por quê? Porque eu estou entregando vocês por presa, e eu vou dar tudo que vocês têm para os outros. E para piorar, versículo número 21, ele diz, e eles vão profanar. Profanar o quê? Versículo 22, eu vou desviar o rosto. Olha o contrário da bênção araônica, está vendo? Eu vou tirar o rosto de vocês, e eles profanarão o meu recesso. Ele está dizendo, o templo. Porque eles tinham uma confiança enorme. Deus não vai deixar o templo cair. Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Nunca que Deus vai deixar a casa dele ser profanada e derrubada. Nunca que ele vai fazer um negócio. Pois tá bom, eu vou virar as costas, eles vão derrubar. Eles vão profanar o templo. Nota que eles confiam em exércitos. O Senhor diz, não vale nada, porque eles vão fazer xixi nas calças. Eles confiam em dinheiro. O Senhor diz, não vale nada, porque quando no final das contas vai ficar no chão. Vocês vão ter até nojo dos coisas no chão, porque não dá para comer esse dinheiro. Vocês confiam na religião. Ele diz, eu vou destruir o templo. Eu vou destruir o templo. Por quê? Por causa da violência, versículo 23. Façam cadeia para prender gente, porque tem gente cometendo crime, a terra está cheia de violência. Notou que ele está vendo o que o povo está fazendo. Por que eles cometem crimes? Porque eles têm certeza da impunidade, porque não havia justiça em Israel. O Senhor está dizendo, por causa da falência religiosa, o povo se jogou na incredulidade, e a incredulidade produziu, meus irmãos, idolatria, que produziu violência. Não faz mais diferença nenhuma. No final das contas, versículo 24, vocês vão perder tudo. As piores pessoas do mundo vão vir, vão possuir as suas casas, e eu quero ver quem é o brabo nessa hora, versículo 24. Isso aqui é na versão do sertão. Está vendo? Farei cessar a arrogância dos valentes. Quero saber quem é o brabão. E o templo vai virar profano. Eu vou derrubar o templo. E aí agora ele volta, meus irmãos, para lembrar, vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não vai ter paz nenhum. Sabe o que mais assusta aqui? É que depois da decadência do exército, depois da decadência financeira, depois da decadência religiosa, aí pode ser que o povo procure alguma saída. Porque não tem mais dinheiro, não tem mais religião, não tem mais ninguém que proteja. Talvez agora pense, ele diz, agora vamos buscar paz, mas agora é tarde. Porque eu não quero mais paz. Quando eu quis fazer reconciliação, vocês não quiseram. Agora não tem mais nada. Por isso, meus irmãos, o que eu creio que é a pior parte nessa profecia, meus irmãos, são as últimas figuras que ele vai trazer agora, a partir do versículo 26. Porque ele faz assim, vai vir miséria por cima de miséria. E se levantará rumor sobre rumor. E buscarão, sabe quem? Visão dos profetas. Eles nem estavam ligando, o profeta estava falando, e eles não estavam nem ligando, não era assim que estava? Eles diziam, agora que a coisa apertou de vez, e agora que não tem mais nada, que a gente não tem mais o que fazer, aí quer quem busca? Cadê o profeta? Aí o Senhor diz, tem mais não, tem mais não, tem mais.
e buscarão os sacerdotes, só que ele diz, e perecerá a lei, ou seja, não tem ninguém para quem recorrer. Então vamos buscar os presbíteros também não tem. O versículo 27 é assustador, é o Senhor dizendo, não tem mais nenhum contato meu com vocês, eu não falo mais com vocês, eu não ajudo mais vocês, eu não converso mais com vocês. A voz do Senhor é retirada do meio do seu povo. É o pior sinal de juízo possível. É Deus dizendo, eu não tenho mais nada a ver com vocês. Vocês podem até procurar, mas não vai ter. Porque no final das contas só tem lamentação, está vendo? Versículo 27. O rei vai se lamentar, o príncipe vai se lamentar. Na verdade, nessa época, meus irmãos, o rei Joaquim estava reinando e Zedequias estava assumindo o reinado. O profeta vai sempre considerar Zedequias como príncipe, porque no final das contas ele não serviu de nada mesmo. Ele vai dizer, no final das contas, o rei se lamenta, o príncipe está vestido de terror, o povo está com a mão tremendo, porque eles estão simplesmente recebendo aquilo que eles estavam pedindo o tempo inteiro. Por isso que ele termina dizendo, agora vocês vão saber quem é o Senhor. Sabe o que me assusta nisso aqui? O que me assusta, porque isso aqui é os pontos de apoio em que muitas igrejas estão se firmando. Notem, meus irmãos, porque de alguma forma muitas igrejas estão se confiando na segurança que o governo pode dar. Teve um deputado que entrou na justiça para impedir que a Bíblia fosse modificada. Porque o governo tem poder para não deixar que mexam na Bíblia. Peraí, desde quando o governo se mete em religião? Não, mas porque o governo? Porque confia em poderes militares, confiam em governos. Notem, meus irmãos, eles querem loucura, porque quando o Senhor vier, não vai ter soldado armado que dê conta, não tem F-22 que dê conta, eles não têm como lidar com um Deus tão grandioso como esse. Não é possível confiar em sistemas políticos para a nossa segurança. Ah, mas tem um laranjinha agora vai proteger a gente. Ei, querido, até quando nós vamos achar, queridos, que nós podemos nos esconder e confiar a nossa segurança a homens? Que loucura a gente faz, não é? Mas não só isso. A gente faz a mesma coisa quando a gente se confia em riqueza. A gente não tem quase nada, mas os R$2 que a gente tem no banco faz a gente dizer, pelo menos dá para comprar um pão. E a gente confia que vai passar o resto da vida com um pão. Porque a gente acha, meus irmãos, que nossa segurança está no dinheiro. E se faltar dinheiro, a gente entra em colapso, a gente desespera, a gente perde noite de sono, a gente não consegue viver. Como se nós dependêssemos de dinheiro para sobreviver, porque quem nos sustenta é o Senhor. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Israel passou 40 anos sem comprar e sem vender, porque o Senhor sustentava. Ah não, eu que me dou conta. É você que dá conta do seu dinheiro? É você que dá conta de se sustentar? Eu te digo, o Senhor não precisa nem de uma semana para tirar tudo que você tem, e você não tem nem de onde tirar. Mas como nós somos estúpidos ao confiar em dinheiro, do mesmo jeito que Israel. Como nós somos, meus irmãos, burros quando nós confiamos em nossa religiosidade. Eu sou presbiteriano predestinado. Eu já estou com o céu garantido. Vive todo com os 2 pés na lama, mas eu vou para o céu. Meu querido, quando nós nos confiamos em sistemas religiosos, quando nós nos confiamos de forma arrogante em sistemas religiosos, o Senhor nos lembra que sistemas religiosos quebrarão no dia da sua vinda. Ele não vai estar nem um pouco preocupado em qual era a sua denominação, porque ele precisa te conhecer para te salvar. Então não faz a menor diferença de que religião você era, de que denominação você era. O Senhor nos lembra, meus queridos, que quando nós nos confiamos, porque nós somos o povo de Deus, Ele diz aqui, cuidado, porque quando a sua vida está andando longe dos caminhos do Senhor, não tem declaração de ser povo de Deus, não tem papel de membresia de uma igreja que te sustente. Nós não temos confiança religiosa. Porque quando o Senhor voltar, não vai ter profeta, não vai ter sacerdote, não vai ter rei, não vai ter ancião, não vai ter ninguém que possa nos ajudar. É só nós e Deus. Ele nos lembra, meus irmãos, que o Senhor está aqui para quebrar nossas ilusões de confiança. Ele está aqui para te lembrar que você não pode buscar nas coisas que o mundo oferece nenhuma base de sustentação para a sua vida.
Porque do contrário, sua vida vai ruir com ansiedade, com depressão, com desespero. Mas no final das contas, só o Senhor pode te dar segurança eterna. Ele nos lembra aqui, meus irmãos, que ao mesmo tempo que estava destruindo Israel, está curando a sua igreja, para nos lembrar de que o Senhor é a única rocha em que nós podemos firmar os passos, que não existe nenhum outro lugar do mundo onde nós possamos ter estabilidade, que não existe nenhum lugar no mundo onde eu possa ter segurança. Não coloque seu lugar em nenhum outro lugar, a não seja em Cristo. Porque naquele dia, quando Ele voltar, quando os céus se abrirem num grande barulho de trombetas, quando o Senhor rasgar os céus e descer com seus anjos para julgar os homens, só existe um lugar protegido da sua ira. É debaixo dos pés de Jesus Cristo. Você precisa estar lá para poder se livrar disso tudo. O Senhor nos lembra aqui, meus irmãos, de que nós não podemos ter arrogância em nosso coração. Pelo contrário, precisamos compreender exatamente pelo que Ele julgou Israel. Porque pelo mesmo motivo que Ele julgou Israel aqui, Ele julgou Israel uma segunda vez no ano 70. E voltará para julgar os homens que também não creem nele, que não confiam nele. Cristo nos dá uma oportunidade sem par, meus irmãos, hoje, quando Ele se coloca no nosso meio, para fazer Ele mesmo, pela sua palavra, o papel que Ele já fez no passado com Israel. Essa palavra, meus irmãos, não são para as pessoas lá fora. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui dentro hoje à noite. Essa palavra, meus irmãos, é para nos lembrar de que nós precisamos urgentemente abrir os nossos olhos. Parar de dormir, chega de cochilar. Nós não estamos vivendo, meus irmãos, de férias. Nós não estamos vivendo um paraíso na terra. Nós não estamos vivendo um lugar definitivo nosso. Nós somos peregrinos e o Senhor nos convida a lembrar de que nós precisamos estar de olhos abertos, porque o Senhor está às portas para julgar o mundo inteiro, mais perto agora do que quando no princípio cremos. Precisamos estar atentos, com os olhos abertos, porque o mundo está tentando nos distrair de todas as maneiras possíveis. Está tentando nos distrair com streamers, está tentando nos distrair com problemas, está tentando nos distrair com cursos, está tentando nos distrair com trabalho, está tentando nos distrair com relacionamentos. Enquanto nós estamos distraídos, meus irmãos, nós estamos com os olhos cegos para não enxergar o tanto de aviso que Deus está dando o tempo todo. Tivemos uma pandemia que assustou o mundo inteiro e logo em seguida todo mundo age como se nunca tivesse acontecido. E nós nos esquecemos que o Senhor está dizendo, está chegando a hora, mas vai chegar o dia que Ele vai dizer, chegou. Agora já era. E que assustador será esse dia para aqueles que estiverem displicentes. Porque Ele vai dizer, eu não vou agir com piedade. Não vou olhar para você com misericórdia. Porque você me ignorou a vida inteira. Está na hora de eu ignorar você. O Senhor nos convida, meus irmãos, a ficarmos atentos. Porque não faz sentido uma igreja adormecida em seus pecados, vivendo feliz da vida, distante dos caminhos do Senhor. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo alerta que o texto nos traz. Nos lembrando que de Deus, meus irmãos, nós temos a instrução de que o Senhor nos mostrou onde estão os nossos pecados. Por isso nós temos hoje, meus irmãos, o convite de abrirmos mão de tudo aquilo em que nós confiamos. Pare de confiar em homens. Pare imediatamente de confiar em políticos e governos, em exércitos. Ah, exército, salve a nossa nação. Não salva. Ninguém salva a não ser Jesus Cristo. Ninguém dá jeito no mundo. Ninguém vai consertar esse mundo que você vive, porque o pecado foi que o destruiu e só a cruz do Calvário pode restaurar. Ninguém vai consertar o que você está querendo. Não é a urna eletrônica que vai nos dar um conserto. Não são políticos que vão nos dar um conserto. É só Cristo quando resetar tudo. Quando Ele voltar. Para de confiar em homens. Porque enquanto você confiar em homens, você largará a mão de Deus em 5 minutos que o homem que você estiver segurando parece ser forte. Mas ninguém, nenhum exército no mundo suportará a ira do nosso Deus no dia final. Eles vão largar a tua mão se você continuar confiando neles. Meu querido, para de confiar em dinheiro. Para de confiar em riqueza. Ah, porque eu estou conseguindo algumas coisas aqui porque eu quero estabilidade. Meu querido, não tem estabilidade nenhuma. O mundo foi criado, meus irmãos, sobre águas, justamente para que não haja um lugar onde haja estabilidade.
Porque o único lugar firme onde pôr os pés é na rocha que é Cristo. Não busque em dinheiro segurança, porque dinheiro não traz segurança nenhuma. Temos urgentemente de mudar os nossos planos, porque nós estamos passando o tempo inteiro procurando dinheiro, procurando uma estabilidade que você não irá encontrar. Gastamos o nosso dia todo querendo ganhar e acumular alguma coisa, para ver se a gente consegue não se preocupar com o futuro, mas deixa eu te dizer, não tem como não se preocupar com o futuro, porque você está tentando levar o seu futuro na sua mão, e você não descansa o seu coração no Senhor, e porque você não confia no Senhor, você precisa de alguma coisa na sua mão, em que confiar. Mas o que é dinheiro no dia que Cristo voltar? O que será de fortunas quando Cristo voltar? O que é que eles vão fazer com grandes empreendimentos quando Cristo voltar? O Senhor está alertando, dizendo, pare de confiar em dinheiro. Pare de descansar o seu coração em finanças. Porque emprego, salário não é fonte de segurança. Pare imediatamente de confiar na sua religiosidade. Pare de confiar que você é uma pessoa boa. Você faz 3 orações por dia e lê a Bíblia todo dia. Pare de confiar porque frequenta a igreja, porque vem até para o culto de oração na terça. Pare de confiar nas obras que você faz e no como você se sente tão santo. Pare de confiar em você, porque só Cristo é digno de confiança. Então dedique todo o seu coração nas mãos deles e faça como Paulo. Senhor, eu considero tudo isso como refúgio, como esterco para ganhar a glória de Cristo. Confie em Cristo para a sua salvação e não nos seus méritos. Viva uma vida santa, mas sabendo que sua santidade é uma expressão da salvação de Cristo em você e que o mérito é todo dele, não é nada seu. Faça isso, porque vai chegar um dia que esse púlpito vai ficar vazio. Vai chegar um dia que você não vai encontrar presbíteros para conversar. Vai chegar um dia que não vai haver uma escritura na mão de um pastor para te alertar. Vai chegar o dia que não haverá quem te ensine mais os caminhos do Senhor. Talvez nesse dia você até deseje paz, mas será o dia final que não haverá mais paz. O Senhor nos traz alertas terríveis, meus irmãos. Não para nos deixar assustados, mas para que a gente tome tento na vida e corra para Cristo o quanto pode, porque o seu juízo está próximo. Foram 4 meses de uma ponte balançando. 4 meses das pessoas filmando. 4 meses, engenheiros avaliando. E uma ponte caiu. Há quantos anos o Senhor tem anunciado o seu juízo? Há quanto tempo Ele vem nos alertando? O Senhor nos convida hoje, igreja, alerta, o dia prometido vem. O Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a ficarmos atentos para o dia em que o Senhor vai declarar o fim, para que possamos estar escondidos em Cristo, para podermos ter um dia glorioso e não um dia assustador. Que Deus nos conceda graça, meus irmãos, para isso.